Lei de Incentivo à Cultura. Ministério do Turismo apresenta Arte na Escola. Um rapaz negro gira de braços abertos. Dois olhos se abrem. Uma cabeça se apoia em um copo com grãos de milho. Um rosto sendo pintado. Novos artistas da arte contemporânea. Xadalu. Artes visuais. É dia e do alto vemos a cidade de Porto Alegre, os prédios e galpões da cidade. Os grandes depósitos à beira do rio Guaíba. A arte urbana, ela tem um potencial de atingir todas as camadas sociais. Xadalu, que é um jovem indígena de cabelos curtos, cola um lambe-lambe na parede de um prédio. E a rua é um museu a céu aberto, né? O Museu da Arte Pública Contemporânea, onde as obras são colocadas e estão ao alcance de todos. O lambe-lambe mostra a figura de um indígena com cabelos lisos e compridos, uma pintura vermelha em volta dos olhos e a boca em expressão feroz. Meu nome é Xadalu Tupã de Acopé, eu sou um artista mestiço, um artista urbano, e o meu trabalho da comunidade, ele transita entre a aldeia e a cidade, e da cidade para o museu. Várias plantas em um ambiente fechado. As folhas das plantas estão salpicadas com gotas de água. A minha infância foi à beira de um rio, na cidade do Alegrete, na antiga terra indígena chamada Araranguá. Eu estava acostumado a andar entre a mata, mergulhar no rio, então eu acho que tudo muda quando a gente parte para Porto Alegre buscando uma nova oportunidade de vida, né? Eu acho que para uma criança é muito difícil tu sair de uma condição onde tu tá em contato com o rio, com os bichos e tá dentro de uma cidade. Então foram anos muito difíceis, mas eu acredito que sejam anos que me lapidaram muito e me prepararam para hoje ser o que eu sou, assim. Xadalu está sentado em uma mesa com um pincel na mão pintando algo. A vida antes de entrar no campo da arte era uma constante aventura, assim, né? De diversas dificuldades. Desde a reciclagem, de catar os materiais com a minha mãe, até a procura do primeiro emprego. Eu acho que isso foi o que me levou a fazer arte urbana. De ter contato com os artistas de rua, de ter uma relação e morar em comunidade de periferia. Eu era uma pessoa em processo de encontrar um caminho. E a arte foi esse caminho. Ele atravessa uma rua no centro histórico de Porto Alegre. Em uma determinada época da vida, ainda na adolescência, eu recebi um convite para trabalhar numa serigrafia, mas eu não sabia o que era serigrafia, mas eu vi que me ofereciam o almoço, então eu fui. E o dono dessa serigrafia que eu trabalhava, ele resolveu me dar uma bolsa profissionalizante. E através de um amigo, do Marcelo Pax, que era um artista de rua, é um grafiteiro, a gente começou a imprimir figuras em adesivos. E eu não sabia o que era aquilo ainda. Eu imprimia por gostar daquilo, de ver as imagens, né? E a primeira imagem que criamos juntos lá, foi um índiozinho. Recorta um adesivo onde há uma imagem estilizada da cabeça de um índiozinho. E a gente fez aquele monte de adesivos e começamos a colar pela cidade, né? Xadalu caminha pelas ruas de Porto Alegre, colocando o adesivo do índiozinho em postes, paredes e muros. E em um determinado momento ele falou para mim, ele falou, tu sabia que a gente está fazendo é arte? Eu, nossa, é arte? Ele, sim, sim. Você sabe como é que é o nome disso? Eu falei, não, não. O nome disso é sticker art, né? Abaixo do índiozinho está escrito Guarani Imbia. Aí, a partir disso, eu me tornei o artista mais conhecido da cidade. A figura, ela se tornou um ícone, um símbolo da arte urbana de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. E em pouco tempo o adesivo já estava presente em mais de 60 países, né? Em pouco tempo também os museus, eles se interessaram pelo trabalho, né? O adesivo do índiozinho em diferentes países, Holanda, Estados Unidos, Cuba. Através da imagem presente na cidade, chamou a atenção da comunidade. E foi aí que a comunidade, ela me levou de volta para a aldeia, né? E a partir desse momento que reencontro a comunidade,
O trabalho ele tem um salto quântico, assim, eu acho. Um rio com alguns indígenas nadando, entre eles 4 crianças. Uma maloca feita de barro e sapê. O trabalho do Xadalu Tupã de Acupé e da comunidade, ele é um trabalho sobre o atrito cultural da presença da comunidade do indígena na cidade. Na área indígena, no meio da mata, Xadalu estica um tecido branco sobre uma mesa. Coloca uma tela de serigrafia sobre ele e com tinta preta imprime no tecido a imagem de animais. A cidade, ela torna refém a comunidade, porque a comunidade é tão pequena que ela não consegue produzir a subsistência. E o único modo de subsistência da comunidade é a venda do artesanato. Imagens em preto e branco do vídeo O Jardim Guarani, de Xadalu Tupã de Acupé. Uma criança corre pela calçada indo se juntar a outras 2 mulheres indígenas que vendem sua arte. Então se tornou inevitável a presença da comunidade no centro de Porto Alegre, onde Porto Alegre é uma antiga aldeia indígena, né? Afinal, todas as cidades são cemitérios indígenas, né? Pisamos sobre corpos mortos no passado durante a invasão colonial. O Xadalu Tupã, ele faz essa tradução da própria violência, da própria... Sandra Bentes, curadora e mestre em antropologia. Ou às vezes enfrentamento, ele se identifica como artista de rua, exatamente para provocar esses apagamentos, retomar e contar a nossa história a partir do nosso ponto de vista. Eu criei a obra juntamente com a comunidade, nós criamos a obra chamada Nherã, Existe uma Cidade Sobre Nós, que fala sobre estar sobre uma cidade e pisar sobre cabeças. Criamos a obra com os pilares da Catedral Metropolitana de Porto Alegre. É o triunfo da Igreja Católica sobre os nativos da região, né? Então, a Catedral de Porto Alegre tem as cabeças guaranis que estão ali expostas e a gente consegue fazer a ligação dessa maneira de dizimar a comunidade com o reflexo da invisibilidade, hoje contemporânea, da comunidade no centro da capital. Uma cabeça indígena esculpida na base de uma das colunas da igreja. Não importa o que tu construa em cima de um local, o espírito verdadeiro daquele local, ele está sempre ali. Ele é o espírito absoluto que habita ali. Ele tem uma habilidade para traduzir essas questões, né? Trazer algo que é importante para nós, inclusive para a sociedade não indígena, para que a gente traga, né, de fato, a nossa forma de ser, explicando que o modo de pensar não é porque a gente quer que todo mundo pense a mesma coisa, é diferente, para que haja respeito. 2 homens carregam uma caixa de madeira em um espaço da exposição. Nela está a obra de Xadalu. O sistema de educação ele torna muito distante a nossa sociedade, onde se isola muito a cultura indígena. Então, foi nesse meio que eu me inseri, de trazer todo o conhecimento da nossa comunidade para o meio ocidental. O sistema educacional ele não está preparado para reconhecer a comunidade indígena como ela deve ser reconhecida, e isso torna falho o nosso processo de educação perante a comunidade. Então, a criança ela se depara com nós da comunidade, ela cria uma fantasia imensa. Muitos acreditam que nem existe mais indígenas, né? Traz o fetiche, traz uma ilusão do que é o indígena, né? Porque dentro dos livros a gente vê uma história muito mal contada. Uma história onde o indígena ele anda pelado, mora em oca, não pode usar celular. Esse processo se chama processo de apagamento. São maneiras que o sistema acha de apagar toda a cultura e tradição de um povo, no qual se incentiva a ser lembrado somente no dia do índio, né? Então a gente começa a ver o quanto faz diferença de ter uma política pública educacional que falem das etnias que moram no seu estado, quais estão na sua cidade,
Isso é o mais importante, a gente saber que sociedade, que comunidade a gente faz parte, né? Um enorme tecido onde está repetida várias vezes a cabeça do indígena com a boca feroz. Eu sou um membro da comunidade, a serviço da comunidade, propagando o saber. E esse saber é através da arte, né? E usar a arte para contar a história de um povo. Xadalu ao lado de sua obra, uma grande cabeça indígena cercada por outras cabeças idênticas e menores. Realização: Arte na Escola e Fundação IOSP. Lei de Incentivo à Cultura. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Acessibilidade: BRDN.